capítulo 9. Nós estamos pensando sobre o livro de Neemias e estamos expondo todo o livro. Nós já estamos no capítulo 9. E esse capítulo, eu devo confessar aos irmãos que mexeu muito comigo. E a minha oração durante todo o dia foi que Deus fale com cada um de vocês assim como Ele falou comigo. Porque esse de fato é um texto precioso da palavra de Deus e é um texto muito, muito forte. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, apesar de nós falarmos de todo o livro, de todo o capítulo, aliás. Então nós vamos estar falando aí do capítulo 9 todo, mas estaremos lendo do verso 1 até o verso 3. E para que você não fique perdido, nós temos aí projetado a versão NVI, que é a versão que a gente usa aqui. Neemias 9, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e levaram o livro da lei do Senhor, do seu Deus. Durante 3 horas e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor, o seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida, Deus, e a expectativa do nosso coração não é de que homem nenhum fale conosco, mas de que é o que o Senhor fale conosco, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor me use como teu instrumento nesse momento na ministração da tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo esteja falando profundamente em nossos corações, ó Pai. Nós possamos ter vidas transformadas, curadas, aproximadas de Ti, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos pensado um pouco sobre o livro de Neemias. E nós vimos até agora que Neemias era um cara corajoso. Porque ele era copeiro do rei, ficou sabendo que na sua nação natal, no caso Jerusalém, os muros estavam destruídos, a cidade estava completamente complicada a situação. E ele então se candidatou diante do rei a ir lá e reconstruir os muros, e fortificar a cidade, e fazer com que Jerusalém voltasse a ser uma cidade boa novamente. E aí ele foi. E ele chegou lá e enfrentou uma série de oposições, dentro do povo, fora do povo, e ele na força do Senhor foi vencendo todas essas oposições que nós vimos aqui durante essas semanas para trás. E aí o muro terminou. A obra foi concluída. E aí no capítulo 8 nós vimos que o povo começou a pedir para ouvir a palavra de Deus. E os levitas começaram a falar da palavra, explicar. Esdras principalmente estava ali explicando a palavra diante de todo o povo. E aí o povo começou a chorar, se entristecer. Porque o que estava sendo exposto era a história do Pentateuco, a história de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história que eles conheciam, ou que eles já não conheciam tão bem assim, porque estavam se afastando de Deus. Mas quando eles foram relembrando essa história, ouvindo essa história, eles começaram a ficar tristes. E aí o capítulo 8 diz que Neemias fala assim: não, é tempo de choro, é tempo de alegria, vamos festejar. E eles relembram da festa dos tabernáculos, e eles fazem essa festa, armam tendas, e é 7 dias de festa. E aí o capítulo 8 termina assim. Acabou a festa, passou 2 dias, entramos no capítulo 9. E aí nós começamos o capítulo 9 dizendo o tempo, ou seja, do tempo que o muro terminou de ser construído até esse momento em que acaba a festa, foi 1 mês. E no capítulo 8 nós vemos que o povo ouviu a palavra de Deus todos os dias. E a explicação dessa palavra não era somente a leitura, mas era também a interpretação. Aquilo que nós fazemos aqui domingo após domingo.
E o povo se alegrou e adorou. Mas, quando acabou a festa, eles puseram um pano de saco na cabeça, puseram terra sobre a cabeça, numa atitude de humilhação, de tristeza, de eu estou com vergonha de Deus. Isso fica mais claro quando a gente vê todo o contexto do capítulo 9. Porque quando o povo se reúne, então o que acontece? O povo se reuniu, pôs o pano de saco na cabeça. Então Esdras, a Bíblia não fala que é Esdras, mas a tradição diz, e a tradução da Septuaginta também diz, que Esdras passa a fazer uma oração. E essa oração começa no verso 6. E ele começa dizendo assim: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu, a terra e os mais altos céus. E tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. O povo começa a ver Deus como de fato Ele era. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que está sobre todas as coisas. Ele é o Deus que governa todas as coisas. E Esdras começa a fazer essa oração. E isso vai se passando versículo após versículo. E é interessante que ele começa a relembrar a história. Ele começa a dizer: foi o Senhor que chamou Abraão, os nossos pais. É o Senhor quem tem cuidado de nós. É o Senhor que tem tido zelo conosco. Ele começa a relembrar tudo aquilo que provavelmente eles estudaram durante esse último mês, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E ele começa a fazer essa oração a Deus, relembrando enquanto nação o que eles viveram, o que Deus fez com eles, a maneira que Deus os tratou e a maneira que eles trataram Deus. E é interessante que lá no verso 29, ele relata como eles trataram Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Tu os advertistes que voltasse a tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive e lhes obedece. Que teimosia te deram as costas, com teimosia te deram as costas. Tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos fostes pacientes com ele. Por teu espírito, por meio dos teus profetas, o advertistes. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregastes nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruístes, nem os abandonastes, pois és Deus bondoso e misericordioso. Quando eu ouço essa história, eu sei que é meio complicado a gente passar isso de uma vez, que é um capítulo muito longo, mas eu quero que você entenda o seguinte: o povo, nesse momento aqui, eles não conheciam a Deus. Durante esse mês de festa, de alegria, de leitura, de estudo, eles passaram a conhecer a Deus. Quem Ele era, novamente, enquanto nação. E enquanto nação, eles perceberam o que eles estavam fazendo, e o quanto eles tinham sido mal, e o quanto eles tinham rejeitado a Deus, e o quanto eles tinham afastado-se de Deus. Quando eu ouço essa história, e quando eu vejo essa história, eu me lembro muito do filho pródigo. O filho pródigo, a história é o seguinte: o pai é rico, tem 2 filhos, e aí o mais novo diz assim: pai, me dá minha parte da herança que eu vou vazar, vou curtir a vida. O negócio aqui está muito chato, fazendinha aqui todo dia, não é para mim não. Vou curtir a vida. E o pai: beleza, vai lá. E ele curte a vida, e ele gasta todo o dinheiro dele, ele gasta tudo que ele tem. E quando ele está comendo comida de porcos, ele lembra assim: poxa vida, direito à herança eu não tenho mais, mas o meu pai trata os empregados melhor do que eu estou sendo tratado aqui, então eu vou voltar para o meu pai. Só que quando ele volta para o
O pai está à porta da fazenda, e eu estou usando aqui o contexto de fazenda para facilitar. Ele está à porta da fazenda, esperando ansiosamente que o filho apareça, lá do outro lado. E quando esse filho aparece, o pai sai correndo ao encontro dele. E o pai o recebe não como empregado, mas o recebe como filho. O que está acontecendo aqui é que o povo estava sendo recebido como filho novamente diante de Deus, porque o povo estava tendo consciência de quão pecadores e de quão indignos eles eram da presença de Deus e como eles haviam desprezado completamente Deus. É por isso que o povo se reúne e põe um pano de saco na cabeça, porque eles têm um arrependimento genuíno e verdadeiro. Eles se arrependem de maneira genuína e verdadeira. Eles não estão só fazendo como às vezes a gente faz. Oh Deus, me perdoa, Deus, porque eu fiz isso de errado. Aí passa 2 minutos, você acabou de orar, você vai lá e faz a mesma coisa, porque você não está totalmente consciente do seu pecado. Você não está totalmente consciente de que o que você está fazendo é contra Deus. É algo que é abominável para Deus. Não. O povo agora não estava fazendo uma oração de boca para fora. Eles não estavam com um pano de saco apenas para aparecer. Eles estavam ali porque eles realmente estavam se arrependendo completamente diante de Deus, pedindo perdão enquanto nação, enquanto indivíduo diante de Deus, falando: Deus me perdoa. Nós queremos mudar essa história, me perdoa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento produz em nós profunda tristeza. Produz em nós sentimento. Eu tenho uma experiência que é muito legal. Não tem a ver com arrependimento, mas tem a ver com sentimento. Eu, desde adolescente, sou apaixonado pela Ju, minha esposa, que está agora lá com as crianças. E durante 5 anos, mais ou menos, eu tomei 7 foras. É verdade, 7 foras. E aí, um dia, já quase desistindo, conversando com a amiga dela disse assim: olha, hoje eu estava com a Juliana. Isso na época do... já acho que já era MSN. De tal. E aí, eu estava com a Juliana e você não sabe o que ela disse. O que ela disse? Ela disse que acha que gosta de você. Gente, quando eu ouvi esse negócio, eu saí da cadeira, eu saí correndo pela casa e comecei a pular. E minha mãe: que é isso, menino? Ficou doido? Eu falei: não, a Ju gosta de mim, a Ju gosta de mim. E tal, e eu fiquei louco, eu fiquei entusiasmado, feliz, e fiquei... E agora o que eu faço? E aquele negócio mexeu comigo. Era algo que não podia esconder, era algo que eu não podia tolir, era algo que eu não podia afastar de mim, era algo que era natural a mim. E o arrependimento genuíno e verdadeiro, ele tem que ser algo assim, algo que você não consegue constranger, tolir, não diminuir. Eu não posso mostrar, não, eu vou mostrar. Eu vou chorar diante de Deus porque Ele me ama e eu muitas vezes não amo. Eu vou chorar diante de Deus porque Ele tem cuidado de mim e eu tenho rejeitado esse cuidado. Porque eu tenho pecado e voltado a pecar e eu não crio vergonha na cara. Então, quando eu me arrependo, esse sentimento ele tem que ser verdadeiro. Por isso o povo pôs um pano de saco na cabeça. Era o máximo da expressão de vergonha, de tristeza, de humilhação, de desespero. Era o máximo que eles podiam se mostrar diante de Deus e falar: olha, eu estou completamente desesperado e arrependido, Pai. Eu quero pedir o teu perdão, Pai. Não dá para mim tolir os meus sentimentos. Não dá para mim fingir que eu me arrependi.
Esse negócio tem que produzir em mim um sentimento verdadeiro e genuíno. Sabe, eu conheço uma história de um homem chamado Jonathan Edwards. Talvez você tenha ouvido falar. Ele foi um dos avivalistas nos Estados Unidos, no início do século XVIII. Era um pregador protestante. E tem um sermão dele que é muito famoso, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão, ele traz completamente a noção de que eu e você somos pecadores mesmo. Não é algo para passar a mão. E é interessante que conta a história que ele leu esse sermão diante da igreja. Ele não fez uma excelente oratória, ele não se empolgou, ele apenas leu. E naquilo que ele leu, conta-se de que as pessoas começaram a escorregar da cadeira e começaram a ter uma sensação de que está indo para o chão. Outros se agarraram às pilastras da igreja e a sensação era de que abria-se uma fenda no meio da igreja e o inferno estava lá puxando eles. Tamanha era a noção de arrependimento e a compreensão de pecador que eles ganharam. Nós precisamos entender que nós só estamos diante do Pai se nós verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados. Não dá para ser algo, poxa vida, não dá para ser igual jornal, que a gente fica vendo lá, morreu 3. A história da mulher lá que matou a nora, matou o filho e se matou. Aí você olha aquilo, realmente o povo hoje está doido. Que é isso, meu irmão? O pecado não pode ser para nós algo natural. Ele tem que ser algo que mexe com a gente. A gente tem que se condoer. Poxa, eu pequei diante do meu Deus. Não importa se foi o fulano ou se foi o Beltrano que achou ruim com o que eu fiz. O mais importante é que o meu Deus não se agradou do que eu fiz. Esse negócio tem que mexer comigo. Tem que produzir um sentimento verdadeiro. É por isso que a gente fala que a conversão, a verdadeira conversão, ela tem que atingir 3 estágios. Que é justamente a questão do sentimento, de você sentir, de você entender e de você fazer. Isso passa pelo coração, pela mente e pelas mãos. Isso me faz ser diferente, com o povo também foi assim. Eles se separaram para fazer esse processo. Olha o que diz o texto. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. A gente tem que lembrar aqui que o povo está vindo de um contexto onde eles estavam sendo conquistados pelos medos e pelos persas, pelo Império Medo e Persa. E aí eles saíram de lá e estavam começando a voltar para Jerusalém. E começando novamente uma vida enquanto nação de Israel. Aqui ainda não era completamente assim, eles ainda estavam sobre o jugo do Império Persa. Mas nesse processo que eles ficaram lá cativos 70 anos, eles foram aprendendo um monte de porcaria. Eles foram adorando outros deuses, eles foram tendo outros costumes, eles foram fazendo outras coisas. Então, para fazer esse processo, era necessário que eles se separassem. Era necessário que eles dissessem assim, não, tudo aquilo que não é de Deus mesmo, eu vou me separar, porque agora eu estou genuinamente arrependido diante do meu Pai, e eu preciso falar com Ele. Eu preciso me separar daquilo que não é do Pai. E não me interprete mal, eu não estou dizendo aqui para você que a partir de agora, você sai daqui e fala assim, não, você é crente? Não. Você é cristão? Não, então sai de perto de mim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nesse momento que eles passaram 3 horas, depois mais 3 horas, eles se separaram enquanto nação de Israel para pedir perdão dos seus pecados e dos pecados de seus antepassados, porque eles reconheceram que enquanto nação, eles não estavam agindo corretamente diante de Deus. Eles reconheceram que era necessário uma mudança, era necessário fazer diferença, era necessário se separar enquanto povo de Deus. E a gente muitas vezes permanece com o nosso arrependimento
longe. Muitas vezes a gente tem muitas dúvidas sobre a nossa conversão. Será que Jesus me aceitou e eu aceitei Ele e tal? Será que eu estou na lista, não estou na lista? Muitas vezes a gente tem essas dúvidas porque a gente não compreende o arrependimento, não tem consciência total e completa de que eu e você somos pecadores e de que esse arrependimento tem que ser genuíno e verdadeiro. Quando o pecado passa a ser algo comum para a gente, algo corriqueiro, algo normal, então nós precisamos ligar o botão de alerta e precisamos olhar se nós estamos andando na direção que é a cruz de Cristo ou se nós estamos andando na direção oposta. Porque não dá para ir se andando, pegar um atalho para virar lá. Não tem esse negócio. Em terceiro lugar, o arrependimento verdadeiro, ele gera confissão de pecados. Esse é um problema muito sério que a gente tem. A gente não confessa nossos pecados. E eu estou falando para Deus mesmo. Muitas vezes a nossa oração de noite é mais ou menos assim: Deus, obrigado pelo dia, ou eu tive esse problema, amanhã eu vou ter aquele problema, cuida de mim, Deus, e não sei o quê, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Quais pecados? Tudo bem, Deus sabe quais são, mas você sabe. A questão é essa. Você tem consciência de quais são os seus pecados? Você tem consciência de que você está pecando diante de Deus e de que isso é sério? Talvez nós teríamos que tirar aqui no mínimo meia hora por dia, só para ficar diante de Deus e falando assim: Deus, me perdoa porque eu bati no fulano, eu queria matar o ciclano, eu tive vontade disso, eu fiz aquilo, e etc e tal. Deus, me perdoa. Eu tenho pecado contra o Senhor, Pai. Eu tenho pecado contra o Senhor. E uma coisa interessante de pecado, que pecado não é aquilo que faz mal ao próximo. Às vezes a gente tem essa consciência errada de pecado. Poxa, se eu fiz algo que desagradou o Flecha, então eu estou pecando. Não. Eu posso praticar um pecado e não atrapalhar ninguém. Ninguém ficar chateado comigo. A única pessoa que vai ficar meio triste comigo é Deus. Mas se você não importa muito, então... Você percebe essa consciência? Como isso passa por um processo de que eu tenho que sentir esse pecado, de que eu tenho que me separar, eu tenho que ter esse momento, e é por isso que o povo jejuava. A ideia de jejum também é essa, de separação, de santificação. O povo estava se reunindo com um propósito fim. Eu vou adorar ao meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou um miserável, que tenho desagradado a Deus, e eu reconheço que enquanto nação da qual eu faço parte, essa nação tem desagradado a Deus, os nossos pais desagradaram a Deus, o Senhor mandou profeta, como nós vemos aqui, o Senhor levantou o teu Espírito no meio de nós, para nos advertir, para falar que estava errado, mas nós estávamos teimosos, nós vemos aqui, e continuamos andando no nosso caminho, rejeitando o Senhor, mas Deus é bom e misericordioso, porque Ele não nos abandonou, é que diz o texto que nós lemos agora há pouco. Deus é bom porque Ele está sempre na fazenda, na expectativa de que nós vamos apontar lá, e quando Ele nos ver, Ele vai vir e nos abraçar e nos envolver e nos receber como filho. Deus é bom porque Ele nos ama, apesar do que eu e do que você faça. Porque se Deus fosse medir o que nós fazemos, meu irmão, eu e você não ia dar nem para o gasto. A gente não ia ver nem a porta do céu de longe. Mas Deus nos ama. Nós celebramos a ceia aqui, lembrando a cruz de Cristo. Lembrando que Ele nos ama poderosamente ao ponto de mandar o Filho dEle para morrer nos meus pecados que tenho praticado. Sabe, eu quero te desafiar nessa noite a você repensar a sua vida com Deus. A você repensar que tipo de relacionamento você tem tido com Deus. Se tem sido superficial ou não. É interessante perceber que o povo só teve essa consciência
depois de ouvir a palavra de Deus durante todos os dias por um mês. Eles ouviram a palavra de Deus. Eles entenderam, alguém foi explicando aquele negócio para eles, eles foram tendo compreensão de quem ele era e de quem Deus era. Não tinha mais aquele negócio, Deus não está sendo legal comigo não, porque aqui a mulher que mandou para mim. Deus é injusto comigo, porque eu faço aqui tudo certinho, o outro é mó vagabundo e dá tudo certo para ele. Não, a questão deles é que eles compreenderam que Deus é justo, porque Ele simplesmente me ama. Ele me ama apesar de mim. Então eu tenho que dar graças por isso. Eu tenho que levantar a minha mão todos os dias e dizer: Deus, obrigado porque o Senhor me ama, apesar de eu estar pecando dia após dia. Eles compreenderam esse processo do amor de Deus e de quão falhos e pequeninos e pecadores eles eram. E daí a necessidade, quando a gente compreende a grandeza de Deus e como a gente é pequenininho, meu irmão, a nossa vontade tem que ser mesmo enfiar a cabeça no saco, tacar a terra em cima e ficar pedindo perdão a Deus por 2, 3, 4, 5, 6 horas, 10 horas, um dia, um mês, porque nós somos pecadores. Mas apesar disso, Deus te ama. Deus te ama. Queria terminar com essa frase de Charles Spurgeon. Ele diz assim: existe um evangelho de açúcar. Busca o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Esse é o evangelho. Quando a gente é confrontado, o nosso pecado é confrontado, a gente puxa a vida. E não esse evangelho que diz que eu posso tudo, eu tenho tudo, eu declaro que essa porta sai daqui, eu sou mágico, eu tenho poder. Não! É o evangelho que rasga minha consciência, que me traz compreensão total de que eu sou pecador. E de que só a graça de Deus, que me acolhe, que me recebe. Apesar de eu ser merecedor de ser recebido como servo, Ele me recebe como filho. Ele põe um anel no meu dedo, Ele me dá uma sandália, Ele me dá as vestes e diz: você é o meu filho. Você é o meu filho. Para a gente concluir então, o verdadeiro arrependimento gera uma profunda consciência de quem eu sou. O verdadeiro arrependimento, ele me dá a consciência de que eu sou pecador. Deus é grande. E o amor dele é maior ainda, porque Ele me ama, apesar de quem eu sou. O verdadeiro arrependimento me faz separar do mundo, sabe? Ter aquele momento com Deus. É interessante você pensar no jejum, eu só quero dar esse exemplo. Tem muita gente que diz assim: eu passei a semana todo dia jejuando. Como é que foi? Não, eu fiquei da meia-noite até as 8 da noite sem comer nada. É mesmo? E o que você fez nesse período? Não, aí eu dormi, acordei 6 horas, dei banho no menino, tal, fui trabalhar, almocei na casa da mãe, voltei, peguei não sei quem, fiz não sei aonde. Aí quando foi 8 horas, eu fiz uma oração para Deus entregando o jejum. Isso não é jejum, com todo respeito. Bíblico não. Você precisa separar esse tempo. Por isso que pode ser só 3 horas, não precisa do seu dia todo. Mas você vai passar 3 horas orando diante do Pai. Deus, eu estou aqui. Nada nesse mundo vai me parar agora. Desliguei os telefones, tranquei a porta, estou dentro do quarto. Eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. Eu estou querendo me santificar, me aproximar do Senhor, Pai. Eu vou ler a Tua palavra, eu vou meditar, eu vou estar em contato contigo. Eu vou estar em contato contigo. Terceiro lugar,
O verdadeiro arrependimento me faz confessar os pecados. Observa a sua vida. Eu quero que você observe a sua vida nesse momento. Você tem consciência de que você é pecador. Quase todos nós temos. E de que Deus é grande, maravilhoso, onipotente e tal. Mas observa se você tem tido essas características. Plena consciência do seu estado de pecado. Se você se separa do mundo para estar diante de Deus. Se você confessa os seus pecados diante do Pai. Se você não tem essas características, se isso não é algo cotidiano para você, o meu desafio para você nessa noite é que passe a ser. Nós vamos ver que no domingo que vem, a partir desse acontecimento, o povo faz um pacto com Deus, um novo pacto, enquanto nação. Nós queremos fazer diferente. E aí, você vai ver quais são os compromissos que eles fazem diante de Deus, é muito legal. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu queria que você fizesse nesse momento dessa música, que você pudesse colocar a sua vida diante de Deus. Sabe a questão do separar? Nós não temos pano de saco aqui e nem areia. Aliás, tem um pouquinho de areia ali, quem quiser. Mas na sua consciência, queria que você se colocasse mesmo diante do Pai. Queria que você lembrasse que você é pecador, mas que Deus já redimiu o seu pecado. Ele já te salvou na cruz. Mas há uma necessidade da gente entender isso todos os dias. E é por isso que a gente se arrepende. É por isso que a gente vai seguindo. Faça dessa música a sua oração e faça a sua oração. Seu amor me chama.
Pai, nessa noite nós queremos deixar na cruz, ó Pai, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Nós queremos te pedir perdão, Deus, porque nós temos pecado e pecado contra o Senhor, ó Pai. E tantas vezes nós não temos tido essa consciência de que nós somos pecadores. Nós não temos tido essa consciência de que é a Tua graça que nos basta, de que é o Senhor quem nos chama, de que é o Senhor que age em nós e sobre nós. Tem perdão, ó Pai. Nos perdoa, Deus, porque nós esquecemos que fomos criados por Ti. Nós esquecemos que nós só respiramos porque é o Senhor quem nos dá o ar. Nós esquecemos que nós andamos, que é só o Senhor que nos dá a força. Nós esquecemos que nós só comemos porque é o Senhor quem nos dá a comida, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque temos sido negligentes contigo. Porque não temos confessado, porque não temos vivido conforme o Senhor agrada, Pai. E nessa noite, Deus, nós possamos deixar na cruz tudo isso, Senhor. E nessa noite nós possamos deixar na cruz, ó Pai, os nossos pecados. Nós possamos deixar na cruz, ó Pai, todo o nosso sentimento ruim, de dor. Que o Teu Espírito nos cure, Senhor. Cura o nosso coração, Pai. É assim que nós oramos a Ti, ó Pai.